Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos! Estamos chegando com mais um novo ADV Jus. E como de sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre aqui através da TV, RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também com o nosso site, o advjus.net. Muito obrigado da companhia, aliás, essa companhia de sempre, né? Muito obrigado. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo aqui em nosso programa a doutora Camila Magrini. A doutora Camila Magrini da Silva, como eu disse, é minha colega advogada, especialista na área do direito previdenciário. Ela é professora na graduação e na pós-graduação, palestrante e autora de obras, inclusive esta aqui que está comigo, olha que coisa mais linda, ó. Sistema de Saúde Privado. A nossa pauta, a reforma previdenciária é necessária? O ADV Jus já está no ar, bom programa para você! Doutora Camila Magrini, muito obrigado por ter aceito meu convite e participar aqui do ADV Jus TV. É uma honra, doutor, colega de muita data, eu acompanho há muito tempo, tive a honra, a satisfação e prazer de vir aqui conhecê-lo pessoalmente. Estou, assim, lisonjeada e encantada, porque com uma recepção tão calorosa que o doutor... Obrigado, doutora, obrigada. A recíproca é verdadeira, viu? Quero falar só um pouquinho do livro, né, doutora? Como que nasceu a ideia, né, do lançamento do Sistema de Saúde Privado, uma obra de 2017, pela editora Lumen Juris, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse, assim, em breves palavras, né, como surgiu a ideia dessa obra. Eu tinha uma questão que intrigava na cabeça, doutor. Por que nós temos um sistema universal, que o artigo 196 da Constituição prevê, que a saúde é um direito de todos, e nós, mesmo assim, contratamos um sistema de saúde privado e muitas vezes após a contratação do sistema de saúde privado, quando temos uma doença grave, lamentável, um câncer, uma hemodiálise que você tenha que fazer, as pessoas retornam ao SUS. Eu ficava, o que acontece? E assim, sabe aquela pergunta de criança, adolescente? Sim. Foi assim. Que bom. Então, e os colegas que nos acompanham, né, as pessoas que nos acompanham, às vezes têm aquele interesse de adquirir a obra. Como que a pessoa pode fazer o pedido, doutora? Esse livro, ele está à disposição na Livraria da Vila, em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi, Itaim Bibi. Ele também está à disposição no site da Lumen Juris, é só digitar Lumen Juris, www.lumenjuris.com.br, e o conteúdo, para quem em breves palavras tiver interesse, eu faço algumas ponderações de discussões, porque que o cidadão faz o uso desse sistema de saúde público, contrata o sistema de saúde privado e depois retorna ao sistema de saúde público. Faço algumas ponderações sobre a questão do ressarcimento do sistema de saúde privado ao sistema SUS, que é o Fundo Nacional de Saúde. É uma obra que custa R$ 52,00, fora a taxa de envio, que acho que dá em torno de R$ 70,00. É bem acessível, simples, e ela é a minha dissertação do mestrado na Unesp.
Ô, doutora, agora para a gente entrar um pouquinho aqui na nossa pauta, né? Nós temos bastante assunto, eu gostaria que a senhora fizesse assim com síntese, para o pessoal ficar por dentro, que a doutora Camila, como eu disse, é especialista na área aí do direito previdenciário. Na sua ótica, doutora, a reforma previdenciária, ela está sendo feita no momento oportuno? Eu não entendo que isso é uma reforma, é uma contra-reforma, é um desmonte da Previdência Social, do regime de proteção social do cidadão, que é um regime que a Constituição Federal nos estabelece. Então esse é o primeiro item. Fazendo uma digressão histórica, voltando, fazendo uma evolução. Tem gente que fala assim, mas faz muito tempo que não tem reforma da Previdência, faz muito tempo que não acontece nada. Vários governos fizeram reformas. O governo de Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma, que é a Emenda Constitucional 20 de 1998. O governo do Lula fez uma reforma, que é a Emenda Constitucional 41 de 2003. O Fernando Henrique, ele pincelou, ou seja, ele direcionou a reforma para o regime geral de previdência social. Para a população que não sabe o que é, para os trabalhadores em geral, que é a Emenda Constitucional 20 de 98. A Emenda Constitucional 41 de 2003, que é do Lula, ela direcionou para o servidor público. Então, ou seja, nós já estamos falando de duas reformas. Aí você vai falar, mas depois, a Dilma, não teve reforma? Teve. Várias reformas. E além das reformas que ocorreram, essas reformas ocorridas na gestão da presidente Dilma, elas suprimiram muitos direitos sociais do regime geral de previdência social. Então, todos os últimos governos que nós tivemos, independentemente de questões partidárias, todos os governos fizeram reformas na Previdência. Então, o que acontece? Essa questão da idade mínima e acabar com a questão da aposentadoria por tempo de contribuição é desde a época do Fernando Henrique, de 1998. Ou seja, desde 1998 já tem reformas. Então, eu como previdenciarista, que estou gatinhando ainda, né? Tenho interesse de explicar para a população e para os meus pares que existem reformas e foram feitas várias reformas desde 1998. E, inclusive, no governo Dilma não foi feito uma, foram feitas várias, né? Tá? Tá certo. Meus amigos, olha só que legal. Nós chegamos no momento onde você acompanha sempre com a gente o ADV Especial. Hoje nós estamos com a doutora Camila aqui, mas o ADV Especial você já sabe. É muito legal, fique ligado. Olá, amigos do ADV Especial. Um tema bastante relevante dentro do direito imobiliário é a alienação do imóvel na vigência da locação. A venda de um imóvel só por si não rompe um contrato de locação. Entretanto, para que seja possível o rompimento, é necessário o preenchimento de alguns requisitos no contrato, bem como providências do novo proprietário. Estabelece o artigo 8º da Lei número 8.245/91, que dispõe sobre os contratos de locação, que, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência, em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Dessa forma, caso o contrato de locação seja por prazo determinado, contenha cláusula expressa de vigência na hipótese de venda e esteja averbado na respectiva matrícula do imóvel locado, não poderá o novo proprietário promover a rescisão, devendo respeitar o contrato de locação, nos seus exatos termos. Entretanto, não havendo os requisitos no contrato de locação que garantam a permanência do locatário no imóvel, na hipótese de venda,
poderá o adquirente do imóvel locado, caso for a sua intenção, encaminhar a notificação ao locatário no prazo de 90 dias a contar do registro imobiliário da compra e venda, com a informação de seu desinteresse na manutenção do contrato de locação, concedendo prazo para desocupação. Além de constar a previsão expressa de vigência no contrato de locação do imóvel, na hipótese de venda, outras cláusulas poderão ser pactuadas entre locador e locatário, objetivando trazer maior transparência e tranquilidade nas relações, principalmente se existem particularidades específicas, como é o caso das benfeitorias. Por fim, recomenda-se que os contratos de locação sejam minuciosamente analisados previamente antes da assinatura, objetivando contemplar previsões e garantia a todas as partes envolvidas, evitando surpresas futuras. Voltarei em breve aqui no ADV Jus. Até mais! Ok, muito legal. Intervalinho rapidinho no ADV Jus, você sabe, voltamos já já, é curtinho. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Camila Magrini. Nós estamos falando a respeito da reforma previdenciária. A reforma previdenciária é necessária? Eu, no bloco anterior, perguntei para a doutora Camila se ela acredita no déficit previdenciário. Doutora? Na minha concepção, não há déficit da Previdência Social. Sim. Existe uma dívida pública que independe do déficit. Sim. Eu tenho até um dado aqui que eu peço licença para tirar e vou até virar assim e mostrar para vocês. Isso daqui é um dado do site do governo, que o orçamento federal em 2018 ele foi de 2,621 trilhões. Certo. De todo esse valor, 1,065 trilhão é de juros e amortização da dívida, ou seja, 40,66% desse valor, que é essa parte amarela, certo, é de dívida que não é previdenciária. Não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com a Previdência. Certo. E o valor de 24,48% que se corresponde da dívida previdenciária. Pois não. Mas, desse valor aqui, todo este valor que eles alegam ser dívida previdenciária, não é o principal problema. O principal problema é os juros e amortização. Certo. Se houvesse dívida, vou te explicar simples, bem assim, simples. Quando nós devemos na nossa casa, eu estou endividada. Se eu estivesse endividada, eu consigo emprestar dinheiro para alguém? Difícil. Não. Eu não vou emprestar dinheiro para ninguém. Então, a Previdência Social, existe um empréstimo da Seguridade Social que está ocorrendo desde 1994, chamado DRU, que é desvinculação da Receita da União. Desde 1994 até hoje, 2019, ela ocorre. De 20% de 94, 20% das receitas previdenciárias são desviadas para qualquer pagamento que não seja do sistema de Seguridade Social. Ok? 20%. Desde o governo de Itamar Franco até o atual governo. Só que 20% era até 2015. Nós já estamos em 2019. 2016 aumentou para 30%. Então, se eu estou devendo, doutor, se eu te devo, como que eu vou emprestar 30% da minha receita para qualquer coisa que não é do orçamento da minha família?
Então, a DRU é uma das provas de que não há déficit previdenciário. O que há é uma retirada de dinheiro da Previdência para pagar dívidas que não são da Previdência. O que há é um desvio do dinheiro da Previdência para pagar contas que não são da Previdência. Detalhe, só para fechar essa questão. Não bastasse isso, tem toda a questão das renúncias fiscais. Ah, bom. Se eu devo desde de sempre, como de vai sempre, perdoar? trilhões, bilhões e alego que devo, eu empresto 30% do que eu não tenho e, além de tudo, eu ainda renuncio, que aqui eu peço de novo licença para falar, acho que, salvo engano, são 70, quanto que deu de DRU? Só do total, liberado de DRU. 7 bilhões do uso do executivo apenas em 2016. Sendo 110,9 bilhões em contribuições sociais, 4,6 bilhões de CID e 2,2 bilhões de taxas. Agora, sabe quanto foi de renúncia? 70 bilhões. Então, assim, se eu estou devendo... Como vai emprestar? Como que eu estou emprestando esses montes de números bilhões? Porque, doutor, não sei, eu sou tão pobre que eu não sei nem contar esses bilhões. Doutor, agora como nós estamos falando da PEC, Sim. a senhora fez esse breve adendo aí, eu gostaria que a senhora falasse assim, a senhora vislumbra aí pontos positivos dentro do projeto da reforma previdenciária, a senhora viu ou não? Vamos lá. Eu vejo alguns pontos positivos, para não falar que nós só criticamos. Sim. Alguns pontos positivos, e um dos pontos positivos que eu observo é, assim, o aumento de algumas taxações, de algumas que não são taxações, que são o aumento das contribuições sociais. Só que ele não é feito da forma correta. Então, por exemplo, a contribuição social hoje, ela é do trabalhador 8, 9 e 11%. Né? Do empregado, que vai ser descontado do valor do empregado. Ela vai variar entre 7,5% e 11,65%. Há um aumento. Só que o que acontece? Aumentou 0,65% para quem ganha mais, só que esse valor ficou extremamente difícil para a população. Porque tem uma escala extremamente complicada de se diagnosticar. Eles começaram a falar que existe a possibilidade de não haver mais a desvinculação da DRU. Agora, como que não vai haver a desvinculação da DRU? E esse dinheiro que foi retirado da Previdência? Doutora, vai ser devolvido? Onde a senhora acha que residem, né, dentro da Previdência Social, do sistema que está aí, ou dentro da própria PEC, os maiores privilégios? As reformas já existem desde 1998. Ela falou, certo. Ok. Eu entendo que desde 1998 já fez reforma para o regime geral de previdência social e já fez reformas para o regime próprio de previdência social. Ou seja, já fez reforma para o trabalhador comum e já fez reforma para o servidor, que prestou concurso público e passou para cargo efetivo. Eu vou fazer uma pergunta. Quem que está faltando? Os militares. Os militares precisam entrar na reforma. Eu não tenho nada contra militar. Certo. Então, os militares precisam ser inseridos. Não somente os militares. Eu penso que, antes de uma reforma da Previdência, tem que haver uma análise dessas contas. Porque do que vai adiantar eu reformar, que não é reforma, que se chama contra-reforma, se eu não analisei de onde que está vindo o rombo? Se não fechar o rombo, não adianta nada, né? Porque eu vou falar que o problema é a população pobre, só que o problema não está na população pobre. Legal, estamos chegando no finalzinho deste bloco, mas ainda dá tempo de conferir mais um ADV especial. Na sequência, o nosso intervalinho. Veja!
Olá, amigos do ADVJus e a todos que nos assistem. É com imenso pesar e tristeza que assistimos nessa semana mais uma tragédia ocorrida numa escola pública no município de Suzano, estado de São Paulo, onde um adolescente e um outro indivíduo ingressaram armados no estabelecimento educacional e efetuaram disparos de arma de fogo atingindo alunos e funcionários, ocasionando a morte e ferimento de várias pessoas. Tragédias e outras situações congêneres nos levam à reflexão acerca da impunidade e do fácil acesso às armas de fogo no Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, 70% das mortes ocorridas no nosso país são dolosas e provocadas por arma de fogo. Primeiramente, vamos entender a diferença entre porte e posse de arma de fogo. A posse é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho. Já o porte dá o direito de portar, transportar ou manter uma arma ou munição sob sua guarda. Modo grosso, é o direito de sair na rua levando uma arma no corpo, junto consigo. A nossa legislação regulamenta quem pode portar e quem pode possuir uma arma de fogo, apresentando os requisitos legais para a regularização do direito ao porte ou à posse. E quem for flagrado portando ou possuindo irregularmente uma arma de fogo, sem autorização das autoridades ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, incide nos crimes e penas previstos no Estatuto do Desarmamento. Mais do que punir, é preciso prevenir o acesso às armas de fogo, maiormente por crianças e adolescentes, evitando-se tragédias como a ocorrida em Suzano. No caso de Suzano, quanto ao adolescente infrator, caso não houvesse o triste desfecho do suicídio, no Brasil sabe-se que os menores de 18 anos são inimputáveis. Isto é, o adolescente não responderia pelo Código Penal brasileiro, mas sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem sua origem lá nos idos de 1990. A punição dos menores de idade no nosso país varia desde uma advertência pelo membro do Ministério Público até uma internação que perdura no máximo por 3 anos. Só nos resta inferir também que se faz necessária uma reestruturação urgente do nosso sistema penal e punitivo brasileiro completamente arcaico. Com muita dor no coração, encerramos nossa participação de hoje e desejamos nossos sinceros sentimentos aos familiares das vítimas dessa tragédia. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legali Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, como você já percebeu, nós estamos recebendo a doutora Camila Magrini, ela é especialista na área do direito previdenciário. Nesse instante eu te pergunto, doutor, os dois benefícios que são, assim, concedidos em maiores números pela Previdência Social é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Doutora, na PEC, o que pode acontecer? A aposentadoria por invalidez hoje é um cálculo de uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de benefício, joga fora os 20% menores. Desse valor, você aposenta com 100% desse valor. Se passar a PEC, primeiro que não vai ser mais a média aritmética dos 80%, vai ser a média dos 100%. Sim. Da média dos 100%, vai aposentar com 60%. E aí a pessoa está com problema de saúde, inválida e ficar com 60% da média do cálculo do 100%, do 100% do período. É muito desumano, prejudicial. Existe uma possibilidade alta dessa pessoa não conseguir se sustentar e o nosso país chegar a uma situação de vulnerabilidade total, doutor. Certo. Doutor, isso sem falar também que o que a gente depreende também da PEC aí, com relação ao BPC, as coisas também não são aquele céu de brigadeiro. O benefício de prestação continuada, que a população conhece vulgarmente como LOAS, que é o nome da lei, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, hoje ele é
65 anos de idade, você ganha R$ 998, ou seja, um salário mínimo. Se a PEC passar, que vai ser 70 anos de idade para você conseguir ganhar um salário mínimo. Até os 70 você vai receber R$400. Gente, R$400 dá para fazer o quê? Sim. Não paga nem os medicamentos. Não paga, é verdade. É lamentável. Eu espero assim que isso não passe, porque o nosso país não merece isso, doutor. Certo. Bom, o que a gente pode depender de tudo que a doutora Camila falou, que tem aí realmente pontos que tem que ser revisto, e com certeza muita coisa deve cair lá, tanto na Câmara como no Senado Federal, né, doutora? Agora, uma coisa que também a gente precisa falar é com relação àquelas pessoas que têm o seu direito adquirido. Essas pessoas que já se aposentaram e que estão aí com preocupação, qual que é a palavra aí que a gente tem para eles, doutora? Olha, vamos lá. As pessoas que estão aposentadas, em tese, não são afetadas pela PEC 6 de 2019. Por que eu digo em tese? Porque a gente não tem como afirmar, mas o direito que a pessoa, quem já aposentou, está aposentado. Quem recebe a pensão por morte, já recebe a pensão por morte. O problema são para as pessoas que ainda vão se aposentar. Sim. E mesmo essas pessoas que ainda vão se aposentar e as pessoas que ainda vão receber a pensão por morte, se elas têm um período ainda de aquisição e se elas já adquiriram e já cumpriram os requisitos, mesmo assim elas têm como peticionar o direito adquirido. Certo. Doutora, e com relação à aposentadoria especial, ela corre o risco de acabar? A aposentadoria especial, doutor, é o que eles tentam acabar desde quando eu ainda era uma bebê no direito previdenciário. Eles não querem a aposentadoria especial. Por quê? Porque para eles a aposentadoria especial é o absurdo. Só que na minha concepção, a aposentadoria especial é necessária. Não tem como uma pessoa trabalhar exposta a agente nocivo e agressivo e ficar sem receber. Como que uma pessoa que trabalha numa mina de subsolo, 15 anos hoje, na mina de subsolo, que se aposentaria hoje com 15 anos de contribuição, ou um metalúrgico aqui da nossa região, que se aposenta com 25 anos, vai trabalhar até 60, 70 anos para conseguir pagar, tem que pagar 40 anos de contribuição, 30 anos de contribuição. Como que ele vai conseguir esse período? Impossível. Ele não vai conseguir. E esse limitador da idade, ele não vai conseguir. Então, o que acontece? Na aposentadoria por idade, que está estipulando essa questão da idade, só para pincelar também, porque a gente está terminando, a aposentadoria por idade da mulher, aumentando a aposentadoria por idade da mulher para 62 anos e o homem 65, a aposentadoria por idade também ele está diminuindo o cálculo. Tá diminuindo. Sim, o cálculo também reduz o valor do seu cálculo. Ele está falando que só está aumentando o ano, mas ele não está falando do cálculo. No cálculo está reduzindo, você vai aposentar com menos do que aposenta hoje. Então, assim, é um desmonte da Previdência. Chega a ser lamentável a situação. Infelizmente, né? Doutor, em breves palavras, o que pode acontecer com o chamado acúmulo de benefício, a pensão mais a aposentadoria? O que acontece? Na PEC, principalmente para servidor público, consta que não vai poder acumular regimes previdenciários. Então, por exemplo, quem paga regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social também vai ter esse problema se passar a PEC. É que o que a gente fala, que até tramitar essa PEC, muitas coisas poderão serem modificadas por acordos entre os congressistas. Mas o que vai ser do futuro? Me perguntaram, mas eu pago há muito tempo o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. O que vai ser? Se a PEC passar do jeito que está, na PEC está constando que não pode acumular, salvo os benefícios que são previstos de acumulação, no caso. O professor e no caso do médico. Um exemplo, o professor que exerce a profissão lá no regime geral e numa escola particular.
e aí ele dá aula numa escola pública que tem regime próprio. Certo. Ele poderia aposentar pelos dois. Porém, se é uma pessoa da iniciativa comum, ela não conseguiria por essa PEC. Então, qual é a aberração jurídica? Ela paga por 2 regimes e recebe por um. Que vantagem. Eu falo assim que isso é o negócio da China, né? É isso mesmo. Eu pago por 2 coisas, vou receber só por um? É isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento de descontração aqui no ADV Jus é justamente o ADV Jus Divino, uma delícia, acompanhe. O ADV Jus Divino destaca vinho Dão, tinto de corpo médio. Seu olfato tem aroma predominante em frutos vermelhos com nuances de especiarias e grãos torrados. Produzido pelo grupo Enoporte na região do Dão, Portugal. Uva tinta, roriz, alfrocheiro e touriga nacional. Seu paladar, sabor frutado, macio, bem estruturado e harmonioso com pratos de carne e queijo. Uma delícia, tchim-tchim! Aproveitem! Legal, estamos chegando no finalzinho deste bloco, mas ainda dá tempo de conferir mais um ADV especial. Veja! Olá amigos do ADV Jus, tudo bem com vocês? Hoje aqui no ADV Especial, dentro do Direito Notarial e Registral, quero começar indagando o seguinte: animais podem participar da guarda compartilhada? Veja, casamentos são felizes para sempre ou até que o divórcio separe. E na partilha, às vezes, é mais fácil dividir bens materiais que definir com quem fica o animal, o pet da família, justamente porque pode residir aí um grande sentimento afetivo mútuo. Mas não há mais por que brigar na justiça. Os cartórios garantem a guarda compartilhada dos animais em processo de separação ou de divórcio sem a necessidade de um juiz e não é cobrado valor adicional para incluir o bichinho de estimação nos documentos oficiais. No cartório, os pets entram na documentação da partilha como se fossem um bem. Quando o casal tem filhos é diferente, pois neste caso já envolve o Ministério Público e precisa resolver no fórum competente. Os gastos com veterinários poderão ser compartilhados, mas a alimentação e outros acessórios cada um deverá ter em sua residência. Ou seja, não deve faltar nada, nem amor. Os animais possuem uma percepção muito grande das coisas. Se o casal se separar, eles vão sentir. Com o procedimento simplificado em cartórios dos divórcios e separações, a guarda de animais tem sido cada vez mais frequente. Se as partes já vêm como advogado de sua confiança, sem bens a partilhar, com certidão de casamento atualizada e com decisão sobre a guarda dos animais, consegue fazer tudo isso no mesmo dia. O valor do documento no fim do vínculo conjugal sem partilha de bens tem valor fixo e não atinge o patamar superior a meio salário mínimo, incluindo ou não os animais de estimação. É sempre importante colocar o acordo no papel, mesmo que inicialmente pareça desnecessário. Uma hora você está amiga da pessoa, a outra não mais. Em assuntos de família é melhor sempre se resguardar e isso pode sim ser feito perante o cartório, lembrando sempre acompanhado de seu advogado de confiança. Voltarei em breve, meus amigos, no ADV Jus. Um grande abraço e até lá! Eu, honrosamente, com imensa satisfação, eu recebi hoje aqui em nosso programa a doutora Camila Magrini, a quem eu agradeço da presença. Muito obrigado, viu? A honra é toda minha, eu agradeço. Espero ter sido clara em alguns aspectos e peço desculpas por delongar demais. O professor fala muito, me perdoem. Tá certo. Olha, meus amigos, eu indico que você pode novamente rever este programa com a doutora Camila. É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. E aí você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso portal, ok? ADV Jus, estou ligado. ADV Especial, faça parte você também. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito.
3234-2720.